Olá a todos, como é que estamos? Sou eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 11 de maio de 2024, é um sábado, agora por volta de 8 horas da manhã. Eu estou no Rio de Janeiro, em Copacabana. Dia quente aqui, acredito que já está uns 30 graus, podendo chegar aí talvez a 35. Bom, temos alguns assuntos aqui para tratar. Vamos falar sobre a água e também sobre aquela guerra lá na Ucrânia. Vamos falar também sobre a Rússia, sobre a CIA, sobre os esforços da OTAN. Bom, veja só, pessoal, vamos então começar por aí. O que nós vemos lá no Oriente Médio, na região da Palestina, onde existe o Estado sionista de Israel, e também na Ucrânia, né, onde existe o governo lá do Sr. Zelensky, protegido pela OTAN e pelo Pentágono americano. Veja o que nós vemos aí. Guerras protegidas pela elite ocidental. Isso nos pode dar aí a gente pode chegar a uma conclusão. O Ocidente, ou aquilo que a gente entende por Ocidente coletivo, que é liderado, sem sombra de dúvida, pela hegemonia norte-americana dos Estados Unidos da América, parece que aderiu gostosamente aos métodos nazistas da propaganda, que ele aprendeu lá com Joseph Goebbels, né? Da hipocrisia nas relações exteriores e diplomáticas, da cultura financeirista no modo de gerir a economia e os negócios, e da promoção da guerra contra povos e nações, de maneira a promover a indústria armamentista, a venda de armas, de munição, a promoção de guerras e conflitos pelo mundo. O excepcionalismo americano, o nazismo e o sionismo são, em última análise, um só fenômeno histórico, calcado numa doutrina dogmática comum. Eu fiz um vídeo só sobre isso para mostrar as relações entre o excepcionalismo americano, que faz parte da própria criação original dos Estados Unidos, correspondência com o nazismo, com a sua teoria de espaço vital, o Lebensraum e a ideia de raça pura, e o sionismo com a sua ideia de terra prometida para um povo escolhido. E o excepcionalismo, a ideia de que os Estados Unidos têm uma missão única e que ele deve propagá-la pelo mundo e, se necessário, impondo-a aos povos e nações. Mas sempre com a ideia de que ele vai fazer isso de maneira que as pessoas vão ficar muito agradecidas por ele fazer isso e tudo mais, né? Bom, agora muito bem. Então, isso posto, vamos falar aqui sobre a Rússia. Veja, a Rússia, a meu ver, ela cometeu um erro. Ter permitido um golpe de Estado, o Maidan, lá em 2014, foi perpetrado pela CIA. Contudo, foi um erro inevitável. A Rússia não tinha meios de impedir, há 10 anos, este assédio tremendo da OTAN na Ucrânia, que, aliás, é algo que já estava sendo elaborado há mais tempo, talvez desde a queda da União Soviética. Para os que defendem que o Ocidente foi atacado pela Rússia, como diz boa parte da mídia atlantista, é preciso lembrar que a Rússia não vai permitir armas nucleares apontadas para si, nas suas fronteiras. Simples assim. Os neocons, que tanto aprenderam a meter o pau na União Soviética, repetindo como papagaios ensandecidos a bobajada do livro negro do comunismo, como se fosse uma bíblia, quer dizer, é um livro que se notabiliza pelo excesso de ficção, né, e de propaganda, a exemplo dos protocolos dos sábios de Sião, né? É um outro livro de propaganda também, exceto que nos protocolos você tem alguma correspondência com a realidade, ao passo que o livro negro é uma profusão de dados puramente inventados, né? Será que os neocons já se perguntaram o quão fácil seria tirar a Rússia de uma situação semi-feudal para ser a segunda potência industrial do mundo no final dos anos 40? Será que é fácil de fazer isso? Será que eles já se perguntaram como é que a Rússia, após o fim daquela União Soviética, tornou-se a maior potência nuclear e hipersônica do mundo hoje em dia? Bom, então podemos concluir. A Rússia já venceu o nazismo uma vez. Na verdade, ela venceu o Adolf Hitler, as SS,
os seus exércitos, a Wehrmacht, a Luftwaffe e etc. Ela vai vencer de novo. Porque, como eu sempre disse, Hitler perdeu a guerra, mas o nazismo acabou se expandindo para o Ocidente, inclusive tomando-o desde dentro. O nazismo ele se reciclou. Hoje ele se chama neoliberalismo. Exagero? Não, de modo algum. O nazismo está por trás da CIA, da OTAN, da NASA. O nazismo se reciclou, ele se metamorfoseou, ele se transformou. Como bem disse Dmitry Medvedev, que já foi o presidente da Rússia, né? O nazismo não surgiu do nada. Na sua época, foram os nossos supostos aliados que ajudaram ativamente a emergir e a estabelecer o nazismo, até o ponto que foi dado um comando, ataque. Os anglo-saxões criaram um terreno fértil e um apoio industrial, financeiro, ideológico para o hitlerismo na virada do século passado e no século retrasado. Então eles o alimentaram e o nutriram como um filho bastardo seu, com cujas mãos iriam alcançar seus objetivos em um futuro próximo e depois jogá-los fora como desnecessários, assim como seus atuais sucessores. Veja. Tudo se repete, exceto com um ajuste ao progresso tecnológico, no contexto geopolítico e outros sinais do novo tempo, ou seja, hoje é a mesma coisa num outro contexto. É muito importante entender com quem estamos lidando agora e contra o que estamos lutando até o fim vitorioso e a derrota completa do nazismo. Já se disse que a história se repete como farsa. Querer impor hoje o neoliberalismo ao mundo com uma cara de democracia, de direitos humanos, de ordem internacional baseado em regras, seria o quê? Uma imposição, né? Certos povos jamais vão aceitar a doutrina LGBT, né? O gaysismo, o identitarismo, o wokismo. Veja, eu não condeno esses povos, né? Muito pelo contrário, são extremamente condenáveis essas coisas, essas aberrações ideológicas, né? E ainda mais condenável o país que promove essas coisas, né? O país que desce a borracha em estudantes universitários, promove genocídio de crianças e mulheres e imprime o seu dólar loucamente como se ele fosse existir para sempre. Bom, vou comentar aqui o vídeo que Scott Ritter ontem foi comentado por um canal coligado entre os nossos canais, do nosso conjunto de canais aí, canais nacionalistas, né? O Scott Ritter é um mestre dos mestres entre os analistas militares e geopolíticos. Na verdade, eu procuro quase todo dia os vídeos e as entrevistas do mestre da análise militar e geopolítica. O que ele disse? Ele disse ontem que a probabilidade da Rússia destruir as tropas militares da OTAN com armas nucleares táticas é uma possibilidade real, né? E isso se daria, primeiramente, não na Ucrânia. Veja, a Rússia não tem intenção de usar armas nucleares táticas na Ucrânia, porque no fundo a Rússia ainda considera a Ucrânia como uma terra que fez parte da União Soviética, é vizinha, é um povo irmão, enfim, que caiu numa esparrela aí do Ocidente, que achou que ia poder assistir os shows da Madonna, enfim, né? Não, na verdade a Rússia começaria pela Polônia, Romênia, Alemanha, França e Itália. E com armas táticas nucleares você transforma os exércitos inimigos em fumaça. Isso não seria um blefe de Vladimir Putin para conter as sistemáticas provocações cada vez mais intensas. Para desencadear esta ação russa, basta que a OTAN execute o que ela prometeu. Ou seja, basta que a OTAN invada a Rússia, como ela vem prometendo. Sobretudo os ingleses, né? O Scott Ritter diz que os Estados Unidos não tomarão as dores da OTAN e da Europa. Ele não vai intervir se isso acontecer. Vamos ver. O Ritter costuma acertar as suas previsões. De qualquer maneira, tem um se aí, tem uma condição. Se a Rússia for invadida, como a OTAN está prometendo.
Muito bem, primeira parte do vídeo, então. Vamos à segunda parte do vídeo, falar sobre a água doce. Veja, e a NASA, essa instituição criada lá nos Estados Unidos, olha aí também, se você for estudar a origem da NASA, você vai saber por que ela se chama NASA, né? Então já fiz vídeo também sobre essa questão, sobre a Operação Paperclip, quando milhares dos melhores cérebros, engenheiros, cientistas, biólogos, físicos, químicos nazistas foram deslocados para os Estados Unidos. E um deles, que era um físico, um engenheiro que fez o V8, o foguete, foi um dos fundadores da NASA e outros, né? Mas a NASA, então, esse órgão espacial aí americano, divulga um novo mapa com a quantidade de água doce existente no Brasil e no mundo. Nesse estudo, patrocinado aí por esta bilionária agência espacial, o volume total de água doce dos rios do planeta, veja, a pesquisa é feita entre 1980 e 2010, né? A bacia amazônica é a região com maior armazenamento de rios do mundo. Chega a 38% dos rios do mundo, ou seja, quase 40% da água doce do mundo está na Amazônia, em especial na bacia amazônica, que é justamente a bacia do rio Amazonas, né? Então imagine um copo de água, mais ou menos a metade, um pouquinho menos, 40% dessa água está no rio, na bacia amazônica. É a região com maior armazenamento de rios do mundo, né? Ela retém, só para ter uma ideia aqui, 850 mil quilômetros cúbicos de água, né? Os pesquisadores lá da NASA, do Laboratório de Propulsão a Jato, publicaram na revista científica Nature Geoscience a contagem do armazenamento e fluxo dos rios da Terra. A equipe estimou o volume total de água doce nos rios, chamado armazenamento fluvial, com F. Se for pluvial, com P, é água da chuva. Se for fluvial, é água dos rios. Mapeou os resultados aí para as principais regiões hidrológicas do planeta. Portanto, o maior armazenamento de água doce fica no Brasil. Eles também consideraram o quanto essas bacias hidrográficas recebem de água, né, de suas nascentes, de seus mananciais, e o quanto despejam para os oceanos. Veja, o rio Amazonas aí, e sua bacia, a bacia amazônica, passa por vários países da América do Sul. É a maior do mundo e tem a maior densidade de água, cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, ele é quase do tamanho do Brasil. O Brasil tem 8,5 milhões, né? 4 milhões de quilômetros quadrados estão no Brasil, ou seja, é praticamente a metade do território brasileiro. E tem um grande potencial aí para energia elétrica, que a gente sabe é um modelo de produção de energia elétrica brasileira essencialmente hidrelétrico, né? Ou seja, calcado no movimento, na vazão das águas, né? A bacia amazônica detém 850 km cúbicos de água, praticamente 40% da quantidade de água global. E ela abastece toda a região norte do Brasil, né? Parte da região centro-oeste e até parte da região nordeste. Cidades, vilas, vilarejos, plantações, agricultura, gado, pecuária, a vida rural, a vida urbana, tudo ela abastece, né? A bacia amazônica também é a que mais descarrega água para o oceano, né? Cerca de quase 20% da descarga global de água para os oceanos estão no rio Amazonas, né? Ou melhor, na bacia amazônica, né? Veja, exemplo de outras bacias aí menores, por exemplo, a bacia do rio Colorado, nos Estados Unidos, a bacia do rio Orange, no sul da África, a bacia Murray-Darling, no sudeste da Austrália e outras. Então, a importância geopolítica da Amazônia não tem como ser exagerada. Os cientistas estão ouriçados aí, think tanks, fundações, ONGs, né? Empresários, membros do BlackRock, do Vanguard, do State Street, promovem o gerenciamento da água do mundo, ou mesmo adquirem fontes e mananciais de água, como faz a Nestlé, por exemplo, a multinacional, né? Em termos de volume de água disponível,
o maior aquífero do Brasil é o sistema aquífero da Grande Amazônia, né? Localizado na região amazônica. O aquífero, então, é aquela água que está embaixo, ela está no subsolo, né? Estima-se que ele possui um volume de água quase que é 3 vezes maior da água que está em cima. Então, veja, é uma quantidade de água aí que é suficiente. Para você ter uma ideia, o aquífero da Grande Amazônia, que está no subsolo, que está embaixo da floresta e da própria Amazônia, né? Em termos de área aí, é uma coisa assim astronômica, né? Ele consegue abastecer todo o planeta Terra, supondo que a população vai aumentar por 250 anos. Então a água do Rio Amazonas, ela também ela tem um sistema que ela sobe e desce. A água ela descarrega, né? E ela carrega, ela descarrega, ela carrega, ela vai para cima e para baixo, num equilíbrio perfeito, né? Em termos de área, o maior aquífero seria o aquífero Guarani, em termos de área, mas não de volume de água, né? O Guarani se estende aí por 1,2 milhão de quilômetros quadrados, abrange o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então só esses dois aquíferos aí, né? Veja, e 70% da água do aquífero Guarani, por exemplo, que é a água que a gente toma aqui no Sudeste, né? Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraguai, ela vai até Uruguai, passa pelo Paraguai, pela Argentina, né? 70% desse aquífero está no Brasil. Por aí você já percebe a imensa importância geopolítica do Brasil e por que a gente diz tantas vezes que o Brasil e os brasileiros ainda dormem em berço esplêndido, como se não houvesse o amanhã. Bom, para terminar o vídeo, que hoje não vai ficar comprido, vai ficar mais curto, falar isso, sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, que eu já estava falando de água, para chegar neste assunto, né? Veja, vai além da imaginação aí as monstruosidades que aparecem nas redes sociais. Grande parte dessas monstruosidades são exageros, né? A busca pelo escândalo, o sensacionalismo, né? Veja só, parece que o governador lá do Rio Grande do Sul, né, pouco se preocupou com a política ambiental, né? Dizem até as más línguas que ele descumpriu a legislação ambiental brasileira, que é talvez a mais rígida do mundo, a legislação ambiental brasileira. Não é por acaso que nós temos a maior floresta do mundo. Eu sempre digo, enquanto a floresta amazônica estiver a cargo do Brasil e dos brasileiros, ela será a maior floresta do mundo. O fato é que, em função muitas vezes dos interesses aí do agronegócio, né? Claro, existem os interesses burros, né, do agronegócio. É claro que existe um agronegócio inteligente também. Mas olha só, pessoal, desmatamento, impermeabilização do solo, desproteção das margens dos rios, o desconhecimento da necessidade de escoamento, a ignorância dos processos de drenagem natural do solo, o desprezo pelo sistema de carga e recarga da água no solo, que eu disse, ela sobe, ela vaza na superfície e depois ela é absorvida novamente pelo solo, né? O problema da solidificação do solo. Veja, o agronegócio feito de maneira imbecil, seja ele pequeno, médio ou grande, não respeita o meio ambiente. Pior, parece que ele se orgulha do seu imediatismo na busca do lucro, como é próprio do neoliberalismo, e a ignorância crassa em relação à natureza. É que a pessoa que só pensa em dinheiro, ela tende a só pensar em dinheiro, ela não estuda, né? Ou ela só estuda meios de ganhar mais dinheiro em menos tempo. Eu estava falando água, já estava faltando água já há 2 anos no Rio Grande do Sul. Muita gente andava preocupada com o desmatamento, os problemas do solo, né? Bom, minha gente, é o seguinte, eu pergunto o seguinte, você quer criar gado no Rio Grande do Sul inteiro? Ok, mas sem responsabilidade ambiental você vai perder seu negócio. Todos nós pagamos impostos e o Estado não tem de ser mínimo. Tragédia ambiental não tem lado político. Todo o aparato do Estado, as 3 instâncias, os 3 poderes, as Forças Armadas, a boa vontade do empresariado, tudo tem de ser usado para minimizar o dano agora. O caldo já entornou, né? O mal já está feito. É hora de lamber as feridas e tentar salvar as pessoas. E depois a gente precisa de um projeto, né, para o Rio Grande do Sul. Né? Um projeto que desenvolva o Rio Grande do Sul, sustente-o, né?
e também compreenda a natureza de seus solos, do que pode dar certo ali, que aliás já deu certo, né? Apenas que houve um descaso, como meio que ficou patente isso daí, né? Não estou dizendo que a gente vai poder ficar completamente a salvo de uma enchente ou de chuvas torrenciais. Não, mas a gente pode minimizar. Inclusive eu falei sobre isso no vídeo de ontem, a questão do mapeamento, das áreas de risco e tudo mais. Mas eu não vou repetir esse assunto. Tem muita gente boa e séria agindo, pessoal. Mas a gentalha da polarização, né? Esse pessoal que só torce contra o Brasil, essa turma do quanto pior melhor, esse pessoal deveria estar fora das redes sociais. Infelizmente, o pessoal que só promove a polarização política, o nós contra eles, esse pessoal deveria ser encarcerado, né? Bom, é isso daí, pessoal. Então ficamos por aqui, um vídeo um pouco mais curto. Agradeço a sua atenção ao nosso canal, traga um seguidor para o canal, dá um like, faz um comentário, o canal está indo muito bem, seguidores excelentes aqui. Se quiser me ajudar o canal, tá aí o Pix na descrição do vídeo, canal de livre expressão, de livre comunicação, mídia alternativa, mídia independente. Prestigiem a mídia independente. Façam comentários, pode fazer críticas também. Claro, tudo no bom senso, na diplomacia, na educação, que isso é a base de tudo, né, pessoal? Então, obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.